Por 6 anos, o mandato ou o modelo de gestão mais viável foi aquele que focava, né, que colocava as pessoas em primeiro lugar. E aí a gente vem vendo que ao longo do tempo, as coisas sempre se modificam. A gente passou por diversos ciclos diferentes nos modelos de gestão ao redor do mundo. Recentemente a gente teve um foco muito grande em metodologias ágeis e tudo que veio junto com o Lean e com o ágil, que chegou a um ponto de conversação, principalmente no mercado de tecnologia, que fez uma movimentação muito grande com um foco bastante grande, bastante profundo no desenvolvimento das pessoas. Mas a gente está passando agora por um momento onde esse pêndulo está novamente se movimentando e o modelo de gestão que a gente vê hoje, com tantos cortes, com tantos layoffs acontecendo, ele vem passando uma mensagem quase que global de que algo está modificando para onde esse foco está indo. Não com menos foco no desenvolvimento de pessoas, mas a gente vai aprender aqui hoje que algo está sim mudando. Eu sempre trago aqui, né, eu gosto de trazer a nossa conversa em cima de dados, em cima de coisas que foram publicadas, estudadas e que tem, primeiro, a veracidade do dado e das transformações que estão acontecendo, a notícia, a informação, antes de entrar um pouquinho no campo da opinião. E aqui eu quero justamente trazer um ponto interessante, porque essa perspectiva da mudança de gestão ou mudança do foco, eu percebi lendo um artigo agora bem recente da Harvard Business Review, que foi escrito pelo Tony Guadagni, o Tess Lawrence e a Kalpana Tokas e a Carolina Valencia, 4 pessoas que escreveram esse artigo, essa pesquisa em conjunto. Inclusive eles são pesquisadores do Gartner, né, então é uma pesquisa que tem não apenas a corroboração de estar numa publicação como a Harvard Business Review, mas também tem aí pesquisadores que conversam com o mercado. Afinal, o Gartner tem todo um foco grande de pesquisa, mas também de consultoria, junto com muitas empresas e muitas indústrias diferentes, né. Basicamente eles ouviram, no final de 2025, início de 2026, milhares de pessoas, entre elas funcionários, membros de equipes e gestores e pessoas em cargos de liderança. E vejam só alguns dados que eu separei para a gente discutir, tá? O primeiro deles é que 2/3 dos gestores, eles veem o próprio papel como gerenciar pessoas, ou seja, desenvolver as pessoas do time, liderar as pessoas que estão no time como seu principal foco nos últimos anos, né? Então, não os projetos, não os processos, não as entregas, não o produto especificamente, mas muito mais as pessoas. Um total de 62% desses gestores, eles se sentem obrigados, de certa forma, a proteger os membros dos seus times, sentem que essa é a parte da sua missão enquanto gestor, que está desenvolvendo aquelas pessoas, e então protegê-las diante do que estiver acontecendo na empresa, diante de uma transformação, diante de algo que esteja acontecendo no negócio. Terceiro dado interessante, um total de 45% deles, então quase metade, admitem que tomam decisões a favor do funcionário, que muitas vezes podem até mesmo ser conflitantes com o foco do negócio. O que que isso quer dizer? Tá lendo o artigo, você consegue entender isso com mais profundidade, mas muitos gestores admitem que para conseguir proteger as suas equipes, para conseguir proteger os seus liderados, eles tomam decisões e até mesmo influenciam algumas decisões que talvez, se eles não tivessem que se preocupar com nenhuma daquelas pessoas, não seriam não seria a decisão mais fria e honesta a ser tomada, que favoreceria o negócio e a empresa como um todo. Esse é um dado que eu acho que talvez seja o mais relevante para essa discussão de mudança do foco da gestão, tá? E o quarto dado, o último que eu quero trazer aqui em cima desse estudo, é o gestor médio, ele gasta 9 horas por semana, mais de 20% do seu trabalho, apenas ouvindo e tentando resolver tensões pessoais dos seus funcionários. Então, quase 20%, tem pelo menos um dia do seu trabalho, mais do que um dia do seu trabalho, ele, numa semana, ele é dedicado a resolver problemas dos seus funcionários, problemas inclusive às vezes pessoais, alguma coisa que a pessoa está passando. Veja só que tudo isso vai conversando com o mercado de trabalho, com o mercado profissional que a gente vê no dia de hoje. A gente pega, por exemplo, a pandemia ali, né, no tempo de pandemia, a gente teve uma fronteira onde, os limites entre casa e trabalho, eles diminuíram para ficar quase zero. Então, o mesmo local onde as pessoas dormem, então literalmente o seu quarto virou o seu local de trabalho, o local onde elas têm reuniões, onde elas enfrentam seus conflitos profissionais.
E com isso a gente vê crescendo, junto com o que eu falei das movimentações e transformações ágeis, um foco muito grande que é em inglês chamado, né, o people first, as pessoas em primeiro lugar. Então, um modelo de gestão onde, e aqui eu citei o dado, né, as decisões elas são muito mais focadas em reter os talentos, em garantir que as pessoas estejam bem, inclusive a palavra felicidade nunca foi tão falada em modelos de gestão como nos últimos anos. Garantir que os times estão felizes, que eles têm segurança psicológica para estar trabalhando e trabalhando bem, trabalhando produtivamente naquele lugar. O que é algo que, se nós formos pensar uma ou 2 gerações para trás, é algo que não era nem sequer imaginável que esse tipo de discussão estaria tendo tanto foco e talvez o principal foco no mercado de trabalho como se tem hoje. Se eu pergunto, por exemplo, do tempo do meu pai, ele vai dizer que, bom, felicidade nunca foi algo a ser debatido no trabalho, a gente ia lá para vender, a gente ia lá para resolver problemas, todo mundo sabia disso e a preocupação não era se a gente estava tendo uma segurança psicológica ou se estávamos felizes fazendo aquilo. O objetivo era vender mais, era entregar mais, era ser mais produtivo, cada vez melhor e melhorar o nosso trabalho com até mesmo com aquele sentimento de competição interna, né. Logo depois ou logo ali do fim da pandemia, a gente até conversou sobre isso aqui no canal, a gente passou por um momento de Great Resignation, né, onde muitos talentos, muitas pessoas que não estavam fazendo movimentações durante a pandemia, por motivos óbvios, o mundo estava vivendo uma pandemia, passaram a procurar oportunidades melhores e houve uma grande movimentação de mercado. Após pandemia, no mundo do trabalho, viu muitos talentos se movimentando e essa grande transformação, esse momento, inclusive, recebeu o nome, como eu falei, citamos aqui no canal, que é o Great Resignation. Agora, recentemente, nos últimos anos, pelo menos, a gente vive um mundo em conflito, um mundo mais tenso. As pessoas estão, na verdade, se recolhendo cada vez mais no seu trabalho. Falamos também sobre isso no canal, um conteúdo sobre job hugging, né? As pessoas estão se abraçando ao seu trabalho com medo de perdê-lo nesse momento onde o mundo está tendo tantos layoffs, tantos cortes e, de maneira geral, a economia, o mundo político está bem bagunçado nesse momento, não é verdade? Com tudo isso, com todos esses dados, com toda essa informação, vem aqui a leitura e a análise em cima do artigo. Primeiro que o artigo propõe é que a gente está realmente passando por um período onde o people first, ele está perdendo lugar, perdendo, relevância perto do performance first. E o que que isso significa basicamente, né, fazendo uma leitura em cima do artigo? Aqueles gestores que estão conseguindo fazer os seus times entregarem mais performance, eles estão sendo os gestores menos cortados durante esses grandes layoffs nos cargos de gestão média que nós estamos vendo. O que que isso significa, de novo, fazendo a leitura ainda mais simplista? O mercado está de novo favorecendo a produtividade, a entrega e a performance mais do que o modelo da pessoa primeiro, da felicidade, da segurança psicológica. A gente está passando por um período onde entregar é mais relevante do que entregar feliz, entregar saudável. Eu não vou entrar aqui no ponto, porque a gente já falou sobre isso bastante, eu acho que já tem bastante perspectiva em cima desse ponto, que é o dado mental em cima do trabalhador do conhecimento, né, o trabalhador que não cansa fisicamente, que não faz calo nas mãos, mas o seu cérebro ele nunca para de trabalhar, ele tá sempre, enfim, produzindo, sempre mesmo que fora do trabalho, das horas de trabalho formais, o cérebro não para de funcionar. E aí entra todo o grande caos que a gente vem vendo recentemente em cima de saúde mental, infelizmente, já falamos sobre isso, como eu falei, não quero entrar em detalhes, mas burnout é algo real que a gente vê no dia a dia, pessoas com grande talento, grande performance, não conseguindo mais entregar, porque o seu cérebro chegou no momento que estourou o seu limite, estourou a sua capacidade. Então a gente viver um momento onde tudo isso acontece e ao mesmo tempo a gente tem uma transformação do modelo de gestão saindo do people first para um performance first, ou seja, menos foco na no talento individual e mais na equipe entregando, produzindo, vendendo, conseguindo entregar cada vez mais, é uma movimentação que sinceramente faz sentido. Por que que eu digo que faz sentido, tá? E aqui eu não tô tentando de forma alguma ser polêmico com a minha opinião, justamente após falar de burnout, de todas essas questões. O ponto é,
Nós estamos vivendo uma transformação muito grande do modelo de trabalho, onde sim, a gente já discutiu isso com dados e fatos, a inteligência artificial, embora ainda não esteja efetivamente tirando alguns cargos e profissões, ela está transformando como nós trabalhamos, né. E o gestor, ele tem uma grande responsabilidade em suas mãos nesse momento, que é entender como ele consegue equilibrar os talentos que trabalham na sua equipe, com a necessidade que ele tem também de entrega. Afinal, aquele gestor está sendo muito cobrado, os gestores, os líderes, né, de equipes estão sendo muito cobrados por investidores, pela alta gestão da empresa para que utilizem mais inteligência artificial, consigam fazer mais com menos, e ainda assim eles têm aquela responsabilidade de desenvolver as pessoas dos seus times. Então é uma grande responsabilidade, e com isso vem esse grande debate de como a gente consegue equilibrar. Uma coisa que é bem interessante e é citado no artigo, que são os fundamentos, né, de como um gestor consegue se equilibrar nesse momento e fazer um bom papel ainda como líder, sem deixar de focar na performance que ele deve entregar, nos resultados que ele deve entregar. Eles citam em 5 bullets aqui no artigo, que eu vou resumir, né. O primeiro deles seria traduzir o que em como, então é ser um líder que realmente consegue transformar aquela mensagem da autogestão em entregas para o seu time. Medir resultado e não esforço, aqui é algo bem interessante, né, porque a gente fala muito sobre isso, de como a gente consegue avaliar o que aquele esforço do funcionário, o esforço da equipe causou, qual é o resultado, o que aquilo provocou. Integrar a inteligência artificial com responsabilidade e, por fim, conectar a força de cada pessoa, né, os pontos fortes, ao resultado do time. Um ponto que é bem interessante, que fala aqui muito no artigo, é que isso não significa, e é o cuidado que eu quero ter aqui nessa conclusão, que a gente está saindo do mundo do campo da empatia aqui, né. Performance first não é abandonar a empatia pelas pessoas, a preocupação com os talentos que estão sendo desenvolvidos. Isso tem a ver muito mais como colocar todo esse trabalho de cuidado com as pessoas, cuidado com seus desenvolvimentos, mais focada no resultado da empresa, do motivo que as pessoas estão lá, para integrar cada vez mais. A gente teve um período, né, do trabalho onde se teve um foco muito grande em resultado e quase nenhum em pessoas. Esse pêndulo ele virou fortemente nos últimos anos, agora e muitas empresas passaram a ter um cuidado tão grande com pessoas que esqueceram do resultado. O que agora está se buscando no mercado é equilíbrio. É por isso que eu quis citar o lado negativo com o burnout, com a questão mental, mas também citar que eu entendo o movimento e que eu concordo que é um momento onde faz sentido essa transformação ocorrer buscando um equilíbrio. Não deixando esse equilíbrio novamente voltar para um mundo onde as pessoas são cobradas por resultados, ainda mais com todo esse estresse de inteligência artificial, de transformações, são cobradas por resultados e fica, né, totalmente desumana a gestão, então não é esse o ponto, mas buscar sim um equilíbrio. E inclusive, e esse é meu ponto final, o dado final, é citado no artigo, né, na pesquisa com funcionários, aí não com gestores, que os funcionários preferem receber feedbacks mais diretos, mais firmes, para ajudá-los a entender como eles conseguem gerar resultado efetivo para o negócio. Então as pessoas entendem aparentemente um movimento e elas entendem que não é o seu desenvolvimento, não é o foco, né, na pessoa que está ficando totalmente de lado, é apenas um equilíbrio aqui, para que as pessoas continuem trabalhando felizes, continuem trabalhando engajadas, continuem se sentindo bem e com senso de propósito onde trabalham, mas que no final de contas entreguem resultados, consigam ajudar a empresa a atingir os seus objetivos em conjunto. Afinal, isso faz muito mais sentido, você não acha? Deixa aqui o seu comentário se você discorda, mas trabalhar num lugar onde a gente pode se desenvolver, desenvolver nossas habilidades, se desenvolver como pessoa e ainda sentir que está contribuindo para o negócio evoluir, para o negócio entregar mais resultados, entregar mais valor, entregar produtos de mais qualidade, isso dá um sentimento de retorno ainda mais positivo. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, né, gestor final, e deixar essa reflexão para você é: você acha que você ainda confunde ser um gestor querido, um gestor gente boa, com ser eficaz?
como gestor, você entende bem a diferença desse papel e que você pode conciliar as coisas, não de uma hora para outra passar a ser um babaca, né, como líder, mas equilibrar para que as pessoas possam se sentir bem trabalhando com você, possam se sentir bem naquele ambiente, naquele time que elas trabalham, mas ainda assim entender que elas têm um papel a cumprir como equipe, como time, juntas, entregando resultado.